Paz e graça, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com esse tijolão aqui, né, do Dave Hunt, que é um livro sensacional, um livro muito profundo. O título é Que Amor é Este? A falsa representação de Deus no calvinismo. Bom, tem muitos assuntos interessantíssimos aqui, mas eu quero compartilhar com você uma rápida história que eu acredito que faria qualquer pessoa arrepiar-se de pavor, do grande líder, o grande representante da doutrina calvinista, que é, obviamente, o João Calvino. É uma personalidade que muitas pessoas veneram, muitas pessoas o admiram e têm por ele muita estima, mas eu acredito que algumas pessoas que veneram Calvino, ou eles não conhecem a verdadeira história do Calvino, ou eles têm um coração muito parecido com o do Calvino, né? Eu quero compartilhar com você sobre Miguel Serveto. Tá? O Miguel Serveto era alguém que foi considerado por Calvino um herege. E Calvino ele não tinha muita compaixão com as pessoas que não concordavam com a visão teológica dele. Não só Miguel Serveto, alguns outros, né, que Calvino não só consentiu com sua morte, mas como ele participou ativamente, tá? Mas para mim a história do Miguel Serveto é uma das histórias assim, mais escabrosas, mais horripilantes, que faz parte aí da história de Calvino, né? Então, Miguel Serveto ele foi considerado um herege porque ele se colocou contra a visão de Calvino. E aqui eu não vou tratar assim, dos pontos da doutrina que Miguel Serveto ensinava em contraponto do calvinismo e por que ele foi considerado um herege. Mesmo que Miguel Serveto tivesse realmente sido um herege, jamais um líder cristão deveria ter feito o que Calvino fez com Miguel Serveto. Miguel Serveto ele foi condenado à morte, e Calvino ele não só consentiu, mas como ele militou pela morte de Miguel Serveto. Olha só, no início do julgamento, que durou 2 meses, Calvino escreveu a Farel assim: espero que a sentença seja a pena de morte. Obviamente, se o Deus que se acredita crer que predestina bilhões ao inferno ardente, todos que ele poderia salvar, então queimar na estaca um herético totalmente depravado parecia completamente ameno e facilmente justificável. No entanto, essa lógica, de certa maneira, parece escapar de muitos cristãos evangélicos de hoje que admiram o homem e chamam a si mesmo de calvinistas. Isso aqui é um comentário do Dave Hunt. A queixa trazida por Calvino, o detrator, continha 38 acusações amparadas por citação dos escritos de Serveto. Calvino apareceu pessoalmente na corte como o acusador e como testemunha principal da acusação. Os relatos pessoais de Calvino do julgamento se equipararam às injúrias de Serveto, com epítetos nada cristãos, tais como o cão sujo limpou o focinho, o pérfido patife cujo cada página com ímpios delírios, e etc. O Conselho de Genebra consultou as outras igrejas da Suíça protestante e 6 semanas depois a resposta delas foi recebida. Serveto deveria ser condenado, mas não executado. Essa foi a resolução das igrejas, o que as igrejas propuseram. Contudo, sob a liderança de Calvino, ele foi sentenciado à morte sob 2 acusações de heresia: unitarianismo, que é o que rejeita a Trindade, e rejeição do batismo infantil. E olha só o que o historiador Durant escreve: ele pediu para ser decapitado, ao invés de queimado.
Calvino estava inclinado a apoiar esse apelo, mas o ancião Farel o reprovou por tal tolerância e o conselho voltou que Serveto seria queimado vivo. Então, na Genebra de Calvino, as duas penas capitais elas eram o seguinte: se você cometesse um crime civil, você seria decapitado, mas se cometesse um crime religioso, que para Calvino a heresia era um crime passível de morte, então você seria queimado vivo. A sentença foi executada na manhã seguinte, em 17 de outubro de 1553. No caminho para a queima, Farel importunou Serveto a receber o favor divino, confessando os seus crimes por heresia. Segundo Farel, o homem condenado respondeu: eu não sou culpado e não mereci a morte. E ele rogou a Deus o perdão de seus acusadores. Ele foi preso à estaca com correntes de ferro, e seu último livro foi amarrado ao seu lado. Quando as chamas alcançaram sua face, ele gritou em agonia. Após meia hora queimando, ele morreu. Se um relato desse não te causa espécie, o seu coração não está alinhado com o Deus das Escrituras. Como para os calvinistas, Deus escolher uma parte da humanidade para queimar eternamente no inferno sem nenhum critério, se para uma boa parte dos calvinistas isso é algo comum, reflete a justiça de Deus, como disse o próprio David Hunt aqui, queimar uma pessoa na fogueira é algo muito ameno, né, diante desse Deus cruel que Calvino pregou e tentou implantar pela força. Calvino tentou implantar a sua visão pela força. Eu estava conversando com um rapaz calvinista e ele disse assim: olha, as igrejas históricas, a maioria delas eram calvinistas, mas é óbvio, se eles não aceitassem a doutrina de Calvino, eles morriam. Então tinha muita gente que era contra as visões de Calvino, mas não tinha liberdade para contrapô-lo, né, para contrapor essas visões. Então está aqui a história do Miguel Serveto, que foi condenado por heresia, e o Calvino ele consentiu com a morte de Serveto. E aí o historiador que vai dizer que que Calvino até concordou que Serveto fosse decapitado, mas de acordo com de acordo com o que David Hunt traz, Calvino queria transferir a culpa, porque como a morte por decapitação era por um crime civil, ele queria jogar a culpa no Estado, né? Ele queria a morte de Serveto, ele pediu a condenação de Serveto, mas ele queria se eximir da culpa, tanto que Calvino passou 7 anos tentando justificar essa morte. Ele passou 7 anos tentando tirar das suas costas, da sua consciência, o peso dessa morte horrível. Serveto, por quase meia hora, agonizando. E morreu pelas mãos daquele que hoje é considerado quase um semideus, né? Ele é quase adorado por algumas pessoas. Então existem várias outras histórias que revelam a verdadeira face do Calvino. Calvino se converteu e ele escreveu as suas Institutas cerca de 1 ano depois de sua conversão. Você acha que alguém com 1 ano de conversão tem maturidade suficiente para escrever aquilo que se tornou a bula de muitos evangélicos, de muitos cristãos ao redor do mundo? Obviamente que não.